quando começou a ser mais 10%, as dores de cabeça dos governantes e dos portugueses e de muitos portugueses desempregados começaram a ser cada vez maiores. Como é que o Brasil consegue minimamente controlar esta situação de desemprego? Porque hoje não é esse o problema maior do país. Se eu lhe pedisse, Sr. Embaixador, para me dizer qual é o maior problema que o país enfrenta neste momento, qual será? Olha, de fato o Brasil conseguiu superar o problema do desemprego. Quando o presidente Lula tomou posse, a nossa taxa de desemprego no Brasil era da ordem de 13%, que é uma taxa alta. E hoje a nossa taxa de desemprego está numa faixa de 6,4%, 6,2%, o que é próximo ao chamado pleno emprego. Estamos até com um problema, como lhe disse, de trazer pessoas para o Brasil, não é? Há muitos engenheiros, por exemplo, portugueses que estão indo para o Brasil porque há oferta de trabalho hoje no Brasil. O grande problema hoje do Brasil, eu não diria que está na economia. Nós, como eu disse, se nós olharmos todos os números, os números macroeconômicos, a inflação, as reservas, o comércio exterior, etc., etc., são números todos muito positivos. O problema que hoje se coloca no Brasil, eu diria que é mais político. Ou seja, nós temos que enfrentar no Brasil uma reforma política. Não é? Hoje nós temos na Câmara de Deputados 22 partidos que estão representados. No Senado, se não me falha a memória, são 15 partidos representados. A pergunta que se coloca, vale a pena uma pulverização tão grande de partidos? Ou seja, há partidos que têm um representante numa Câmara de Deputados que tem 513 deputados. Não é? Isso custa dinheiro. Isto custa dinheiro, evidentemente. Não é? Depois, a outra questão que se coloca, o sistema eleitoral. Não é? Há um sistema hoje para eleição para a Câmara de Deputados que é o sistema proporcional com listas abertas. É um sistema que muitas vezes traz um divórcio entre o representante e o representado. Não é? Às vezes o cidadão... essa reação, cá também ouvimos isso, o cidadão não sabe sequer quem é que o representa, quem o representa, e é importante que o cidadão saiba, não é, quem o representa, porque isto inclusive tem um reflexo sobre o voto, a maneira de votar, não é? O ânimo inclusive do cidadão. No caso do Brasil, o voto é obrigatório, não há problema de comparecimento às urnas, mas se não fosse, por exemplo... não deixa de ser curioso, esta obrigatoriedade de voto. A não existência de um sistema... Bem a obrigatoriedade de voto. Me parece bem. Evita pelo menos ter a abstenção, como temos cá, por exemplo, que é uma coisa impressionante, não é? Ambos os sistemas têm vantagens e desvantagens, mas se nós formos somar e ver o saldo, eu acho que o voto obrigatório tem um saldo positivo. Não é? Envolve também o cidadão. Envolve, dá mais legitimidade à democracia, dá mais legitimidade àqueles que foram escolhidos, o cidadão de uma forma ou de outra acaba se envolvendo, é obrigado a se envolver, e é um dever do cidadão, né? Quer dizer, o cidadão tem direitos e deveres. Claro. É a mesma coisa que eu dissesse assim, bem, eu não quero pagar impostos. Como não quero pagar impostos? Né? Eu não quero votar, eu não quero pagar impostos, eu não quero parar no sinal vermelho na rua. Não, é preciso que a pessoa pare no sinal vermelho na rua. Então eu considero que o voto entra nessa categoria de deveres do cidadão. Portanto, eu acho que a reforma política, a questão do financiamento de campanha, como se faz o financiamento? Financiamento privado, financiamento público... Que é uma das questões que muitas vezes levanta dúvidas relativamente a um aspecto que iremos depois da segunda parte falar, que é a questão da corrupção, que lá, como cá, levanta grandíssimos problemas. Então, eu acho que este é no momento, o grande desafio do Brasil. É bom até que tenhamos esse tipo de desafio, porque mostra que já é uma democracia amadurecida, é um país que já tem suas questões econômicas, se não totalmente resolvidas, pelo menos bastante bem encaminhadas, e que agora vamos tratar de questões mais sofisticadas, como a questão da reforma política. Muito bem. O Brasil foi um país de imigrantes, portanto, muita gente que veio para Portugal. Hoje temos muitos brasileiros em Portugal, como o Sr. Embaixador muito bem sabe, mas hoje também o próprio Brasil, e depois dos brasileiros que vivem em Portugal, iremos falar na segunda parte do programa, mas há muita gente que está a procurar o Brasil como destino. Muita gente, não apenas de Portugal, mas de vários pontos do mundo, não é verdade? Olha, é verdade. O Brasil é um país feito de imigrantes, não é? E nós temos imigrantes praticamente do mundo inteiro, né? Nós temos italianos, alemães, árabes, japoneses, chineses, coreanos, húngaros, croatas, etc, etc, etc. Certa ocasião eu fiz uma palestra nos Estados Unidos e eu contava exatamente a formação da nacionalidade brasileira, de todas as raças, etnias que haviam ido para o Brasil, e disse inclusive norte-americanos, e eles levaram um susto. Eles não sabiam que os americanos tinham imigrado para o Brasil. Então eu contei a história que se passou depois da Guerra da Secessão, nos Estados Unidos, quando vários sulistas ainda continuavam a ser perseguidos
pelos do norte, e resolveram então abandonar o país. E na altura, Dom Pedro II resolveu mandar passagens para essa gente. E 3.000 famílias foram com passagem paga pelo Estado brasileiro, já no final do século XIX. 3.000 famílias de americanos, norte-americanos, foram para o Brasil, lá se instalaram em São Paulo e fundaram uma grande cidade que se chama Americana, do estado de São Paulo. Exatamente. Portanto, até os norte-americanos também emigraram no devido momento e por razões muito específicas, mas também emigraram para o Brasil. Bom, o que aconteceu a partir dos anos 80, quando nós experimentamos uma enorme crise econômica, é que muitos brasileiros resolveram sair do país. Ou seja, o Brasil... Senhor Embaixador, peço desculpa de eu interromper. Nessa fase da crise mais aguda do Brasil, e pergunto-lhe isto porque hoje é difícil e assistimos muitas vezes isso aqui em Portugal. Os brasileiros começaram a revoltar-se contra os estrangeiros que lá estavam a trabalhar, contra os imigrantes. Eu pergunto-lhe isso porque hoje em Portugal eu acho que isto já não é uma questão de nacionalismo exacerbado, é uma questão de aflição e de necessidade. Eu ouço muita gente queixar-se, afinal nós estamos aqui, não me refiro especificamente aos brasileiros, mas de uma forma geral às pessoas que vêm trabalhar para cá. Não houve o controle da imigração e hoje em dia os portugueses estão à procura de trabalho e não têm trabalho. Estou-me a lembrar, por exemplo, dos médicos colombianos, enfim, todos os casos. Como é que foi a reação do povo brasileiro face a essa grande absorção de imigrantes? Olha, nós nunca tivemos problema com a absorção de imigrantes, porque o Brasil foi feito assim, não é? Todos nós ali... A própria história do Brasil é um pouco essa. Exatamente, todos nós temos uma história, meus avós foram imigrantes de ambos os lados, então todos os brasileiros têm uma história. Embora o nosso DNA seja português, a verdade é que nós viemos de várias partes do mundo. Então não houve nenhum tipo de reação em relação, porque nós estamos habituados a isso, à imigração, não é? A acolher o imigrante. O que nós não estávamos habituados era ver a nossa gente ir embora do país. E esse foi um fenômeno que se deu a partir dos anos 80, quando nós passamos por uma séria crise econômica no país. E então vários brasileiros foram para os Estados Unidos e Europa e vieram aqui para Portugal também, um contingente bastante considerável. Agora, eu considero que a imigração ela é sempre positiva, porque ela traz diversidade a uma sociedade. E isso ajuda no crescimento econômico, não é? Eu acho que talvez... até um pouquinho, não é? Eu acho, é fundamental, isso traz novidades, não é? Isso renova uma sociedade em vários aspectos, no aspecto intelectual, no aspecto político, no aspecto social, no aspecto econômico. E os maiores exemplos estão aí. Os Estados também, uma sociedade feita de imigrantes, e absorve também imigrantes do mundo inteiro, uma cidade, um país com uma enorme diversidade, e o Brasil também, a exemplo dos Estados Unidos também é. Muitos dos brasileiros que vieram para Portugal, e o Sr. Embaixador terá perfeitamente a noção disso, estão com vontade de ficar ou de partir. Esta é uma fase difícil, olha, não apenas para Portugal, mas também para a Europa, de uma forma geral. Há muitos brasileiros que estão, de fato, regressando ao Brasil, mas aqui há de se fazer uma diferença. Aqueles brasileiros que são considerados mão de obra qualificada estão voltando porque, no momento, como há muita demanda no Brasil, os rendimentos aumentaram. Então, os rendimentos no Brasil hoje... Posso lhe perguntar, quanto é que ganha, por exemplo, um engenheiro no Isso Brasil? Pode variar muito, sim, claro, dependendo da empresa, mas um engenheiro hoje... Peço-lhe ajuda em euros, porque depois temos que fazer as contas. Bom, em euros aqui, vamos ver, eu tenho a impressão que um engenheiro hoje, numa empresa que comece, deve começar com uns 10 mil euros, talvez. O início no Brasil, não sei como é que... mas isso deve ser... Eu estou aqui a ouvir alguns sorrisos de alguns operadores que têm essa formação. Mas em média, e daí para mais, obviamente, quanto mais especializado, engenheiro químico, engenheiro metalúrgico, o Brasil está precisando muito hoje disso, e daí os salários são muito mais altos do que isso. A lei da oferta e da procura funciona definitivamente, Funciona. Então, o que está acontecendo é isso, é que como há uma demanda de mão de obra qualificada, essa mão de obra brasileira, eventualmente existente no exterior, tende a regressar, é uma tendência. Já no caso da mão de obra não qualificada, o salário no Brasil ainda é mais baixo do que o salário europeu. Portanto, aquela mão de obra não qualificada que está trabalhando na Europa tende a ficar na Europa e não a regressar ao Brasil. Ainda que no Brasil estejamos precisando também da mão de obra não qualificada. Há um fosso grande entre ricos e pobres no Brasil. Ainda há muito grande. Ainda há um problema. Nós, no momento, em Portugal, com a situação, com a crise, temos todos a noção de que há, de facto, um fosso maior entre pobres e ricos. E, aliás, a classe média em Portugal, acho que nenhum de nós está muito beijando aquela para, com as dificuldades também que tem passado. Nós temos, de fato, ainda há um fosso grande. Melhorou
enormemente nos últimos 20 anos, inclusive graças ao combate à pobreza. Ou seja, hoje o Brasil tem aproximadamente 16% da sua população abaixo da linha da pobreza. Não é? E graças aí aos dois últimos governos, sobretudo o governo do presidente Lula, foi possível tirar muita gente que estava abaixo da linha da pobreza e passá-la para a classe média. Sr. Embaixador, vou interromper, estamos a chegar à altura do intervalo e vamos começar a segunda parte, exatamente a falar de como é que como é que se conseguiu chegar de uma base tão grande de pobreza no Brasil, hoje, felizmente, a números muitíssimo inferiores. Estou a conversar com o embaixador Mário Vilalva, embaixador do Brasil em Portugal, portanto, até já no Palavras Cruzadas. Seja muito bem-vindo à segunda parte do Palavras Cruzadas. Hoje é meu convidado Mário Vilalva, embaixador do Brasil em Portugal. Sr. Embaixador, mais uma vez, muito obrigada por estar aqui na Regiões TV. É um prazer e uma honra muito grande recebê-lo aqui na Regiões TV. Acabámos a primeira parte a falar da recuperação desta situação de pobreza e da distribuição também da riqueza. Há, de facto, os números são significativos. Os números às vezes são aborrecidos, mas neste caso são muito significativos. Nos últimos anos, a diminuição dos casos de pobreza é flagrante no Brasil. Sem nenhuma. Houve uma diminuição flagrante da pobreza no Brasil, que hoje está reduzida a aproximadamente 16% da população. E agora a presidente Dilma Rousseff acabou de anunciar um programa para o combate à chamada extrema miséria. Ou seja, porque dentro daqueles 17% que vivem abaixo da linha da pobreza, há aqueles que estão ainda na miséria, não é? Embora um percentual pequeno, mas estão na miséria. E é inadmissível que nos dias de hoje, países como o Brasil mantenham ainda, mesmo que um percentual muito baixo em relação à população brasileira, que como sabe é cerca de 200 milhões de pessoas, é inadmissível que ainda tenhamos pessoas que vivam na chamada miséria. Portanto, há um programa agora que foi lançado na semana passada pela presidente Dilma Rousseff, especificamente voltado para o combate a essa faixa chamada... Como é que Sr. Embaixador? Com subsídios ou com outras Isso tem coisas? que ser feito com subsídios. É inevitável, não é? Nessa faixa de população, eles são mesmo necessários, não é? É muito necessário, né? Não há como se fazer de outra forma. Um dos programas que foi mais bem sucedido no governo Lula foi o chamado Bolsa Família, em que as pessoas que comprovam uma renda inferior a um determinado montante passam a ter subsídios do Estado. No entanto, o Estado passa a cobrar um desempenho daquela família. Ou seja, é necessário que a família se habitue a determinados comportamentos, é necessário que a família se habitue a ter as suas crianças na escola a tempo integral, etc, etc, etc. Portanto, não fomenta a preguiça, que é uma coisa muito complicada. A preguiça, senão não fazia sentido, porque senão as pessoas se habituavam a ganhar um dinheiro do Estado sem fazer nada, não é? Então o Estado cobra, não é? Há uma supervisão permanente em cima das famílias, de modo a que elas possam sair daquela situação. Que a ideia é tirá-las daquela situação, fazer com que elas comecem a caminhar com as próprias pernas e passem a ter um rendimento superior àquele rendimento que fez com que aquela família entrasse no programa. O Sr. Embaixador, uma das coisas que os portugueses, acho que não há português nenhum que não sonhe ir ao Brasil, ou se já foi ou quer ir, porque de facto, além da língua, é um país maravilhoso e com que todos mais ou menos sonhamos. Deixe-me dizer-lhe uma coisa, se me é permitido, quase a nível pessoal. O Rio de Janeiro é de facto o encanto, a maravilha das maravilhas, mas a questão da segurança é uma questão que também pesa muitas vezes no meio disto tudo. Quanto sei, os senhores utilizaram a partir de algum tempo atrás as chamadas unidades pacificadoras, ou seja, isto tudo para pôr alguma ordem possível nas favelas. Como é que funciona o vosso sistema policial e de segurança? Olha, em primeiro lugar eu queria concordar com a Fátima, no sentido de que a cidade do Rio de Janeiro é realmente a cidade mais bonita do mundo. Eu sou carioca, nasci no Rio de Janeiro, nasci em Copacabana e concordo plenamente com essa sua avaliação. De fato, o Rio de Janeiro passou por uma fase muito difícil em matéria de segurança, sobretudo nos anos em que eu mencionei, pelos quais o Brasil passou por uma crise econômica. Então, junto com a crise econômica, junto com o aumento da pobreza, veio também o aumento da criminalidade.
Felizmente, a partir dos anos 90, com uma série de políticas específicas, fomos combatendo isso e hoje eu diria que a segurança no Rio de Janeiro melhorou e muito. É algo visível, né? Sobretudo para quem está habituado a ir ao Rio de Janeiro, quem ia nos anos 80 e quem vai hoje ao Rio de Janeiro. Já se pode passear